E o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto, eu tenho visto por aí alguns absurdos a respeito deste tema e tem inclusive preocupado a igreja. Começam a surgir alguns focos de doutrinas diferentes aí em nosso meio e às vezes é preciso nós pararmos um pouquinho e realinharmos. É a questão do Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido por aí algumas doutrinas estranhas a respeito do Espírito Santo. Vem surgindo algumas correntes aí doutrinárias no sentido de que o Espírito Santo seria uma influência, ou uma energia, ou um poder. Será que é assim que diz a Bíblia? Então eu vou começar o estudo perguntando: quem é o Espírito Santo? Eu não vou perguntar o que é. Eu vou perguntar quem é o Espírito Santo. E nós, como sempre fazemos, como de costume, não vamos responder aqui. Quem vai responder é a palavra de Deus. Só ela vai falar. Temos aqui muitos e muitos versos esta manhã. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. E vamos começar no Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ver aqui algumas evidências bíblicas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é um poder, uma energia, uma influência. Ele é uma pessoa. E vamos ver através da Bíblia evidências disto. Vamos ver a primeira. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos juntos aqui ver o que está escrito. João 14, eu vou ler o verso 16. E o verso 16 diz assim, Jesus Cristo falando: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui diz que dará outro Consolador. A palavra que vem aqui no original, no grego, é parácletos, ou também paracleto. E eu conheço muito bem essa palavra, porque essa palavra tem muito a ver com a minha profissão. Porque paracleto, ou parácletos, quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de. Chamado para estar ao lado de. Por isso que os advogados também são conhecidos como paracletos, porque nós somos chamados para estar ao lado de alguém, para defendê-lo, defender os interesses dele. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo é o outro Consolador, aquele que foi chamado para estar ao lado de, para apoiar, para confortar, para defender. Eu pergunto, uma energia pode fazer isso? Pode confortar, pode orientar. Vamos ver a segunda evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Livro de Atos, capítulo 15. Vamos ver aqui a segunda evidência. Atos 15, vou ler o verso 28. Que diz assim: Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Segunda evidência de que ele é uma pessoa, ele é colocado entre pessoas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Lembram-se quando Jesus disse que deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mais uma vez o Espírito Santo colocado entre pessoas. Segunda evidência. Vamos ver a terceira evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Vou ler o verso 1. Diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, pode parar aqui. Aqui está dizendo, está falando em comunhão com o Espírito Santo. É possível você ter comunhão com uma energia, comunhão com um poder. Você só pode ter comunhão com uma pessoa. Esta é a terceira evidência. Vamos ver a quarta evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Eu vou ler o verso 19. E o verso 19 diz assim: Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo,
no poder do Espírito Santo. Ele tem poder, ele não é o poder, ele tem poder, no poder do Espírito. Fosse o Espírito Santo um mero poder, e a Bíblia não diria, não mencionaria no poder do Espírito. Fosse ele o próprio poder. Ele tem poder. Quinta evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Livro de Atos, capítulo 5. Quinta evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Atos 5, verso 3. Diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Pode-se mentir a uma energia? Pode-se mentir a uma influência? Você só pode mentir a uma pessoa. Ele é uma pessoa. Esta é a quinta evidência. Sexta evidência, Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 30. Vejam aqui a sexta evidência, Efésios 4, verso 30. Diz assim: E não, o que diz a sua Bíblia? Entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece. Isto é algo inerente a uma pessoa. Você já viu alguma influência, alguma energia se entristecer? Não é possível isto. Vamos ver aqui, sétima evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. De novo lá, João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver aqui a sétima evidência bíblica. Vocês estão percebendo que eu estou mostrando aqui verso após verso. São muitas evidências de que o Espírito Santo é uma pessoa. João 14, verso 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Vos ensinará todas as coisas, e vos fará o quê? Lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele ensina, ele lembra. Ele é um professor, é uma pessoa. Uma influência não pode fazer isto. Não pode ensinar, não pode fazer lembrar a alguém. Vamos ver a oitava evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Oitava evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos 8, verso 27. E diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito. Sabe qual é a mente do Espírito. Você já viu uma energia ter mente? Uma influência ter mente? Só uma pessoa pode ter mente. Eu vou parar, são vários os versos, mas eu acho que 8 já são suficientes para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Algumas pessoas têm uma colocação interessante, dizem assim: não está na Bíblia, a Bíblia não menciona o mistério da Santíssima Trindade. De fato, essa expressão não está. Mas as evidências são claras na Bíblia. Eu acabei de citar aqui, Mateus 28, o verso 19, quando Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, primeira pessoa da divindade, o Filho, segunda pessoa, e o Espírito Santo, terceira pessoa. Não precisa citar Santíssima Trindade, é evidente, está na Bíblia. Vamos ver outra passagem que mostra isso claramente. 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos ver como a Bíblia mostra isso com clareza. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui, olha o que Paulo está nos ensinando. 1 Coríntios 12, olha o verso 4. E diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito, a terceira pessoa, é o mesmo. Segue, verso 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, a segunda pessoa, Jesus, é o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus,
a primeira pessoa que opera tudo em todos. Viram claramente a Trindade aqui? A terceira pessoa, a segunda pessoa e a primeira pessoa destacadas, claramente. Distinguidas, claramente. É bíblico o conceito da Trindade divina. Nós não inventamos isto. Vamos seguir. Que argumentos as pessoas que pensam o contrário utilizam? Você gostaria de conhecer? Quais os argumentos daqueles que não creem no Espírito Santo como pessoa e como Deus? Que argumentos eles usam? Não é interessante nós sabermos? Vamos ver que argumentos. São dois, basicamente dois argumentos são os mais usados, tá? Primeiro argumento usado por aqueles que entendem que o Espírito Santo é uma influência ou uma energia. Primeiro argumento, eles dizem que espírito em grego é uma palavra neutra. Espírito em grego é uma palavra neutra, portanto não pode se aplicar a pessoas. Que espírito em grego é uma palavra neutra, isso é verdade. Mas que ele não possa se aplicar a pessoas, não é verdade. E eu vou mostrar isso com a Bíblia. Ele foi aplicado claramente a pessoas. Vamos ver? Primeira prova disso, livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vou ler o verso 14. Hebreus 1,14. Diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? De quem a Bíblia está falando aqui? Espíritos ministradores, quem são? Os anjos. A mesma expressão espírito utilizada para designar anjos, aplicada a pessoas, a seres. Anjos não são influências, não são energias, são seres reais, criados por Deus. Vamos ver outra citação, João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler o verso 24. E diz assim: Deus é Espírito. E nem por isso eu vou afirmar que Deus seja uma mera influência, uma mera energia. Portanto, não faz sentido esses que dizem que porque Espírito em grego é uma palavra neutra, não possa se aplicar a pessoas. Mostrei em duas passagens, se Deus é Espírito, está se aplicando a uma pessoa, ou alguém aqui imagina que Deus seja uma mera energia cósmica. Segundo argumento, muito usado, afirmam que Deus prometeu derramar o seu Espírito e que não é possível derramar uma pessoa. Esse é o argumento mais usado. Este é o argumento mais usado. Deus prometeu derramar o seu Espírito, então não pode ser uma pessoa, porque não se derrama uma pessoa. Vamos ver pela Bíblia? Vamos entender isso? Atos capítulo 2. Atos 2. Eu vou ler o verso 17. E em primeiro lugar, vamos ver exatamente o que diz a palavra de Deus. Exatamente o que diz. Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deus disse que derramaria o Espírito. É isso que está escrito na sua Bíblia? Diz aí, derramarei o Espírito sobre toda a carne. É isso que está escrito aí? O que diz a sua Bíblia? Derramarei do meu Espírito. A Bíblia não diz que Deus derramaria o Espírito. E o que significa derramar do Espírito? Atos 10, verso 45. Vamos deixar a Bíblia explicar o que significa isso. Atos 10, 45. Olha o que diz aqui. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse. O dom do Espírito Santo se derramasse. O que é derramado? É o Espírito ou é o dom? O dom do Espírito é que é derramado. Atos capítulo 1, verso 8. Acompanhem comigo. Atos 1, 8. E diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê?
O Espírito Santo, agora é o. Quem desce é o Espírito. Olha a diferença que a Bíblia está fazendo. Aqui está a promessa de Cristo. Prometeu que o Espírito Santo desceria sobre os discípulos. Aqui está uma distinção entre a pessoa, quem desce é a pessoa. Quem é derramado é o dom. A pessoa do Espírito desce, o dom é derramado. São coisas muito diferentes. Vamos confirmar isso? Atos 10. O poder é que é derramado, é dado. A pessoa é quem desce. Atos 10. Atos 10, 38. Olha o que diz aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Agora aqui não há mais dúvida. A Bíblia faz clara distinção entre uma coisa e outra, entre o Espírito Santo e o poder dele. São coisas que não se confundem. O que Deus iria derramar seria o dom, o poder. Quem desce é a pessoa do Espírito. Não se pode misturar as coisas nem dar sentido diverso daquilo que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas criam doutrinas equivocadas simplesmente porque não leem corretamente a Bíblia? Simplesmente porque não leem o que está escrito. Dão outro sentido às palavras. Essa semana mesmo eu vi aí uma história engraçada de um sujeito que estava sentindo muitas dores e foi ao médico. Chegou lá, com muitas dores, o médico começou a examinar a cabeça dele, apertando, e disse assim, dói aqui? Ele disse não. Apertou as costas, o peito, falou, dói aqui? Ele disse não. Quando colocou a mão no fígado dele e apertou, ele falou, ai! Aí o médico disse, o senhor bebe? Ele disse, aceita um golinho. Se você mudar o sentido, e tem gente ensinando Bíblia dessa maneira, mudando o sentido das coisas. Vamos ver agora as evidências bíblicas de que o Espírito Santo é Deus. Além de ser uma pessoa, ele é a terceira pessoa da divindade. Vamos ver evidências de que o Espírito é Deus. Volta ao Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Eu vou ler agora o verso 16. E João 14, 16 diz assim, já lemos esse verso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui, Jesus promete outro Consolador. Se Ele promete outro Consolador, é porque existe já um Consolador anterior. Quem é? Ele mesmo. Ele está prometendo, eu vou deixar com vocês, virá outro Consolador. Significa que ele também é um Consolador. Agora tem uma palavrinha aqui importante para nos ajudar. Outro. Que palavra é essa no grego? Outro. O grego tem duas palavras para designar outro. A primeira é allos. Allos. E a segunda é heteros. Ambas querem dizer outro. Qual é a diferença? É que allos quer dizer outro da mesma espécie, da mesma natureza. Outro leão, da mesma natureza daquele. Héteros quer dizer outro de natureza diferente. Outro animal. Pode ser um cachorro, não é leão. É outro animal, mas não tem a mesma natureza. Que palavra Jesus usou para designar outro? Allos. Ele disse, outro da mesma natureza. E agora tem uma pergunta aqui. Qual é a natureza de Jesus? Porque se o Consolador tem a mesma natureza dele, vamos ver qual é a natureza de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, verso 30. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Qual é a natureza de Jesus? Ninguém tem dúvida, é divina, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se o Espírito Santo tem a mesma natureza dele, o Espírito Santo também é Deus. Gente, algumas pessoas interpretam aquele verso que eu li, o outro Consolador, e chegam a dizer que seria o anjo Gabriel. Eu já ouvi isso. Só que se fosse o anjo Gabriel,
a Bíblia teria usado a expressão héteros, outro de natureza diferente da de Jesus. Ele não usou héteros, ele usou halos. Significa que as pessoas que saem defendendo uma doutrina nova não conhecem a Bíblia com profundidade, não conhecem as expressões no grego, que simplificam e resolvem o problema. Olha a besteira que é se dizer que é Gabriel, quando a Bíblia fala que é outro da mesma natureza. Alguém aqui defenderia a ideia de que Gabriel tem a mesma natureza de Jesus? As pessoas que dizem isso, não fazem isso de má fé, é porque desconhecem. Saem dizendo que não sabem. Basta ler a Bíblia e estudar a Bíblia que vão ver que estão dizendo besteira. A Bíblia confirma que o Espírito Santo tem natureza divina? Vamos ver se ela confirma. Nós já vimos. Vimos aqui o Atos, capítulo 5, verso 3. Já lemos aqui. Para que não mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Vamos ver lá. Quer ver? Vamos voltar lá. Atos, capítulo 5, verso 3. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade. Olha o verso 4. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Preste atenção. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu segundo a palavra de Deus e mentiu a quem? A Deus. É a Bíblia quem o diz. A Bíblia está dando a natureza do Espírito Santo. Ele é Deus. Como podem surgir movimentos dizendo que o Espírito Santo não é Deus? Está claro aqui, mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Outra prova, 1 Coríntios, capítulo 6. Vejam o que Paulo vai mostrar para nós aqui, confirmando isso. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o verso 19, um verso tão conhecido nosso. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Agora, avança até 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6. Vou ler o verso 16. E diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vós sois santuário do Deus vivente. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Mais uma prova disso. Não há dúvida quanto a isso. Olha, eu quero mostrar para vocês agora que não poderia ser diferente de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo não poderia ser menos do que Deus. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 9. Veja, vamos ver aqui alguns atributos do Espírito Santo. Hebreus capítulo 9. Olha só o verso 14. Hebreus 9,14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, o que diz a sua Bíblia? Eterno. O Espírito Santo é eterno, ele tem o atributo da eternidade. Somente quem tem o atributo da eternidade, segundo a Bíblia? Deus. Se o Espírito Santo tem este atributo, ele não pode ser menos do que Deus. Ele tem um atributo divino, a eternidade. Vamos ver outro atributo, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ver outro atributo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, vou ler o verso 10. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aqui diz assim: o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Conhece todas as coisas. Que atributo é esse? Onisciência. Conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Atributo divino, não pode ser menos do que Deus, se ele tem o atributo da onisciência. Vamos ver mais um atributo. Livro de Salmos, vamos ler o Salmo 139. Salmo 139, vou ler o verso 7.
Salmo 139, 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não é possível, segundo o Salmo, nos escondermos do Espírito Santo. Onde nós estivermos, Ele estará nos vendo. Ele é onipresente. Ele tem o atributo da onipresença. Então ele tem o atributo da eternidade, da onisciência e da onipresença. O Espírito Santo é Deus. Não pode ser menos do que Deus, pelos atributos que ele tem. Gente, prestem atenção como Satanás está interessado que nós acreditemos nas doutrinas espúrias. Algumas pessoas talvez não vejam gravidade nessa questão. O que tanto faz acreditar que ele é Deus, que ele não é Deus? Será que tanto faz? Você já parou para pensar no detalhe? Um só. Jesus prometeu ir ao céu e deixar quem conosco? O Espírito Santo conosco. Se o Espírito Santo fosse apenas uma energia ou uma influência, nós estaríamos separados de Deus. E aqui, separados de Deus, estaríamos completamente perdidos. Parece uma sutileza, não é? Olha o trabalho do diabo. Convencer algumas pessoas, alguns cristãos sinceros, que o que Jesus nos deixou seria apenas um poder ou uma energia, e não o próprio Deus. Estaríamos separados de Deus. Completamente perdidos. Veja a sutileza dos enganos de Satanás. E essa doutrina está se difundindo por aí afora. Tem muita gente pregando isto, enganando as pessoas. Olha, a Trindade divina, isso aqui é um mistério, nós não sabemos explicar. A Trindade divina são três pessoas num só Deus. Pessoas distintas, mas iguais em divindade. Vamos ver como a Bíblia mostra isso para nós? João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ver como é que a Bíblia mostra isso para nós. João 16, preste bem atenção. Verso 32. Olha o que Jesus Cristo disse. Preste atenção para você compreender isto aqui. Jesus disse assim: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só. Olha o que ele disse. Mas não estou só, pois o Pai está comigo. O que eu aprendo aqui? O mesmo Deus, pessoas distintas. Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas ele diz que não está só, porque o Pai está com ele. Eu aprendo que Jesus está aqui na terra pessoalmente, e o Pai está com ele essencialmente. Onde um está em pessoa, o outro está essencialmente. Porque são o mesmo Deus, são inseparáveis. Um em pessoa e o outro essencialmente. Vamos ver isso? João capítulo 3, vamos ver outra passagem que deixa isso muito claro. João 3, verso 13. Olha o que Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Olha o que está aqui, que está no céu. Vocês entenderam? Jesus está conversando com Nicodemos, ele, Filho de Deus, o Filho do Homem. Ele diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como ele poderia estar conversando com Nicodemos e estar no céu? A não ser que você compreenda isto aqui. Ele está aqui, conversando com Nicodemos em pessoa, e no céu, ao lado do Pai, essencialmente, como um só Deus. Percebem? Como Deus, eles são inseparáveis. Pessoas distintas. Jesus em pessoa aqui e essencialmente com o Pai. O Pai no céu em pessoa e essencialmente com Jesus na terra. Um só Deus. Olha, se o Pai e Jesus estão juntos, inseparáveis em pessoa, e o Espírito Santo? Vamos ver? Afinal de contas, ele não é halos, ele não é o outro da mesma natureza, ele tem que estar junto. Vamos ver isso? Claro na Bíblia, claro, para qualquer pessoa ver. João 14.
Olha que coisa maravilhosa aqui, como Jesus dá um banho de teologia aqui. Um banho de teologia. Olha o que ele está explicando. João 14, de novo verso 16. Olha só. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Está falando do Espírito Santo. Para que esteja, o que diz a sua Bíblia? Convosco para sempre. Diz que o Espírito Santo estaria com os discípulos. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará, o que diz aí? Em vós. Presta atenção. Jesus disse, o Espírito Santo estará com os discípulos e nos discípulos. Convosco e em vós. Presença do Espírito Santo. Agora o que Jesus disse no verso 18? Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ué, como é que Jesus está dizendo que ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com os discípulos e nos discípulos? E em segundo ele diz, mas vocês não vão ficar órfãos, eu virei para vocês. Você só consegue entender isso com aquela explicação anterior. O Espírito Santo fica aqui, em pessoa conosco, em pessoa. E Jesus, essencialmente junto. E o Pai? Verso 23. Verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. O Espírito Santo em pessoa, o Pai e o Filho essencialmente em nós. Eles são inseparáveis. Você só consegue entender isso que Jesus está dizendo aqui se você entender que o Espírito Santo é Deus e tem a mesma natureza. Se você não compreender assim, você não tem como explicar esse capítulo. Você não tem como explicar isto. Muito claro. O mesmo Deus, 3 pessoas, pessoas distintas. Um presente pessoalmente, os outros 2 essencialmente. Jamais ficamos sem a presença de Deus, pessoalmente. Jamais. Sempre estamos acompanhados de Deus. Como Deus pode fazer isto? Não me perguntem. Eu não sei explicar isso para vocês. Isto é um mistério. Nossa mente teria que ser no mínimo igual a dele para entender isto aqui. Ele é Deus. Como Deus pode fazer essa coisa maravilhosa e com um único objetivo? Você sabe qual é? Por que Deus são 3 pessoas distintas num só Deus? Por que razão? Eu só tenho uma explicação. Para me salvar. Só para me salvar. Não há outra razão de ser disto, a não ser para me salvar. Eu arriscaria dizer que esta é uma divisão didática de um mesmo Deus, com o objetivo de me salvar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a mente humana pode diminuir o Espírito Santo? Um ser divino, a terceira pessoa, presente pessoalmente e essencialmente com o Pai e o Filho no céu. Como alguém pode diminuir e dizer que é uma mera energia ou uma simples influência? Ou um simples poder? Você gostaria de ser diminuído? Você se sentiria bem? Você se sentiria bem se você fosse diminuído? Você acha que o Espírito Santo se sente? Isso, infelizmente, alguns cristãos pregam estas heresias por aí. E nós temos que parar aqui, tomar um tempo para restabelecer a verdade de Deus. Essa é a função do povo de Deus. É manter a verdade, custe o que custar. É pregar a verdade. Sabe? Presta atenção e leva essa frase para casa. Em Jesus Cristo, Deus operou a salvação fora de mim. Jesus. Ele operou a salvação fora de mim. Através do Espírito Santo, Deus opera a salvação em mim. Quando eu descubro a presença de Jesus e conheço Jesus, eu quero ter Jesus. A isso nós chamamos de justificação.
Depois eu quero ser como Jesus. Eu quero ter o caráter dele. Isso nós chamamos santificação. E por último, eu gosto tanto do caráter de Jesus. Eu me acostumei tanto com o caráter dele. Eu já fui tão transformado por ele que eu quero viver com ele. E isso nós chamamos glorificação. Isso é um trabalho de um Deus e de 3 pessoas. O ser humano não pode diminuir isto. Uma garotinha de 6 anos, ela estava no seu quarto ouvindo uma conversa dos pais a respeito do irmãozinho e conseguiu compreender que ele estava com uma doença muito grave. Ouviu os pais falarem de um tumor no cérebro. E aquela menina estava preocupada e ouviu a mãe chorando, dizendo que eles não tinham dinheiro para aquela cirurgia, para salvar a vida daquele garoto. No dia seguinte ela acordou, aquilo atormentando a cabeça dela. Ela acordou, abriu o seu cofrinho de moedas, despejou na cama, colocou na sua bolsinha, saiu pela porta dos fundos e foi andando pela calçada com 6 anos até a farmácia. Chegou à farmácia, ela bateu, ninguém estava no balcão, ela começou a falar mais alto, chamando, até que apareceu por trás da porta o dono. Disse: pois não? Ela disse: eu preciso de um milagre, porque a minha mãe falou que só um milagre para salvar meu irmão. Eu queria saber quanto custa um milagre. O farmacêutico olhou e falou: olha, eu não sei, eu não tenho aqui milagre. Ela falou: mas eu preciso de um milagre, eu tenho dinheiro, eu pago. A minha mãe falou que precisa de um milagre para salvar meu irmão. E o farmacêutico falou: olha, é melhor você voltar para sua casa, você veio sozinha. Eu acabei de receber meu irmão de fora, que é dos Estados Unidos, eu estou conversando com ele. Há muitos anos eu não o vejo, então volta para sua casa. E a menina começou a ficar aflita, dizendo que ela queria um milagre. Até que o irmão do farmacêutico saiu de trás da porta e olhou para a criança. Ele disse: o que você quer? Ela dizia: um milagre, moço, quanto custa um milagre? O irmão do farmacêutico disse assim: quanto você tem? Ela abriu a bolsinha e falou: eu tenho R$1,20. Aquele senhor disse assim: que sorte você tem, exatamente o preço de milagre para irmãozinhos. Me dá aqui. Botou o dinheiro no bolso, pegou a mão da menina e falou assim: vamos até a sua casa. Chegaram lá, o homem se apresentou aos pais, era um dos maiores cirurgiões do Brasil, fazendo doutorado nos Estados Unidos. Rapidamente conduziu o garoto para um hospital e fez a cirurgia. Uma semana depois estava aquele menino em casa salvo. E a mãe chorando, dizendo: meu Deus, Deus fez o milagre. Quanto deve ter custado este milagre? A menininha disse: R$1,20, mãe. O cirurgião sorriu. Mas nós aqui esta manhã temos que entender que o milagre custou R$1,20. E mais a fé daquela garotinha. Quanto vale a fé? Qual é o preço da sua fé? Eu não conheço abaixo de Jesus Cristo nada que eu tenha que vale a mais do que a minha fé. É por isso que nós temos que cuidar da nossa fé todos os dias, alimentar a nossa fé com este livro, com a presença do Espírito Santo, com muito Jesus no coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês saiam daqui esta manhã conscientes de que nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias para não sermos enganados, porque a nossa fé vale uma fortuna. Que Deus te abençoe.